Graça e paz, irmãos. Desculpa, genética com microfone alto, acontece essas coisas. Tudo bem? Irmãos, nós estamos, durante este ano, conversando a respeito do livro de Salmos. E os Salmos eu já expliquei, mas eu vou explicar sempre, porque, em primeiro lugar, que a gente esquece, e eu tenho aprendido, cada homem um guerreiro vai muito nisso, que a repetição é uma das melhores professoras. Então, Salmos, o livro de Salmos, o título vem do grego, da Septuaginta, mas ele é a tradução de um tipo de cântico que está no livro de Salmos. O livro de Salmos, originalmente, ele é chamado Tehillim, que significa a tradução do hebraico é cânticos de louvor. E nós estamos falando sobre esses cânticos de louvor e cânticos de louvor para os autores, para aqueles que escreveram a Bíblia e também para o nosso próprio Senhor Deus, que inspirou esta palavra poderosa. Não é apenas falar bem de Deus, é aprender, é conhecer o Senhor, é viver de acordo com a vontade do Senhor. Por isso que esses cânticos contêm uma variedade muito grande de temas que a gente vê em todos os 150 salmos, os 150 Tehillim. E durante este ano de 2023 estamos falando sobre isso. Se você quer ver as pregações, principalmente você da internet, que quer ver as pregações anteriores, mas mesmo os irmãos que não acompanharam antes, estão no YouTube, no canal da nossa igreja. Aproveitem, inscreve-se e também chame outras pessoas para se inscreverem no canal da PIB de São Caetano do Sul. Quando eu estou na Rádio Transmundial, eu falo da rádio, mas quando eu estou na PIB de São Caetano do Sul, eu faço a propaganda da PIB de São Caetano do Sul. Esse inário, ele é uma coletânea. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Isso, obrigado. Se não funcionar aqui, o Ricardo funciona lá em cima. É uma coletânea feita com excelência. É uma organização de diversos cânticos escritos por diversos autores, como nós já falamos, diversos temas, diversos tamanhos. É poesia hebraica, e a poesia hebraica funciona diferente da nossa poesia, que trabalha com rima. A poesia hebraica trabalha com paralelismo, trabalha com conteúdo, repetição ou contraposição de conteúdo. Nós vamos ver algumas coisas aqui na pregação de hoje. E vários autores, nós vimos os últimos salmos, teve um salmo que a gente não conhece o autor, vários salmos a gente não conhece o autor. Há outros salmos que a própria palavra de Deus nos diz quem é o autor, e a maioria deles é de Davi, o rei Davi. 2 salmos que nós pregamos são de autoria do rei Davi. Também tem salmos de autoria de Salomão, um salmo é atribuído a Moisés, e tem salmos de outros autores. E tem salmos que são colocados como autoria de um grupo. E um desses grupos são os filhos de Corá, ou em outras traduções também, os filhos de Coré. E aí você já deve ficar curioso, quem que é Corá ou Coré? E a história não é bonita. Corá ou Coré foi um líder rebelde que quis usurpar o lugar de Moisés, e por isso esse líder foi literalmente engolido pela terra. Ele foi morto. Essa história está lá em Números capítulo 26. Mas o que, para o nosso alento e para a nossa bênção, os filhos de Corá foram poupados. Eles não sofreram este castigo. E por isso, os seus descendentes, que eram da tribo de Levi, aqueles que não lembram, a tribo de Levi era a tribo separada por Deus para fazer o ofício sacerdotal, para ensinar a lei de Deus para o povo de Israel, para também levar a adoração, fazer os sacrifícios, cuidar do templo, cuidar da religião. Por isso era uma tribo, era um grupo que não tinha terra na divisão de terras que Deus fez quando o povo de Israel entrou em Canaã, na terra prometida. E os filhos de Corá eram desse grupo de Levi. E eles trabalharam como porteiros e guardas do templo, mas também trabalharam como membros de coral. Alguns dizem que vem daí a palavra coralista, dos filhos de Corá, ou os filhos de Coré. Uma parte deles foram cantores de um coral que foi fundado por uma pessoa chamada Remã,
durante o reinado de Davi. Então, há sempre uma ligação dos Salmos com o reinado de Davi, inclusive na fundação desse grupo, e foi desse grupo que saíram autores de 12 salmos registrados. Esses 12 salmos estão em vários livros, que são as divisões do livro de Salmos. O livro de Salmos é dividido em 5 livros. Então, o primeiro livro, a gente já viu, vai do Salmo 1 ao Salmo 41, e a partir do Salmo 42 até o Salmo 72, nós temos o livro 2. O livro 1 tem muitos salmos de Davi, e o livro 2 já tem salmos dos filhos de Coré. E a gente percebe, através desses livros, que os salmos eles não foram compostos, o livro de salmos não foi colocado todo de uma vez. Conforme havia a composição de salmos, esses salmos eram coletados, e depois houve uma época, que a gente não sabe bem qual foi a época, alguns dizem que foi antes do exílio, outros dizem que foi depois do exílio babilônico, quando o pessoal voltou de ser cativeiro da Babilônia e estavam reconstruindo a cidade de Jerusalém, a terra de Judá, e provavelmente, talvez Esdras teria sido alguém que fez esta coletânea. E esta coletânea, ela foi feita de forma que fizesse algum sentido. Então você percebe que há agrupamentos de salmos com o mesmo tema que estão todos juntos. Por exemplo, você vai lá dos Salmos 92 ao Salmo 99, você vê salmos que estão exaltando a soberania de Deus. Então você imagina, então todos os salmos que exaltam a soberania de Deus estão aqui, entre 92 e 99. Acontece que existe também uma outra maneira de colocar esses salmos em ordem. Existe uma outra maneira de pensar sobre isso, por exemplo, na autoria. E então, a pessoa que estava fazendo essa coletânea, que estava ordenando estes salmos, que estava editando e organizando todos eles, ela colocando na ordem e colocando agrupamentos de salmos que haviam sido feitos pelo mesmo autor, ela viu algumas coisas interessantes e resolveu fazer ali uma ordem que fizesse muito sentido, e este é um exemplo do Salmo 47. O Salmo 47, ele talvez devesse estar lá entre os Salmos 92 e 99, porque ele fala sobre a soberania de Deus, ele exalta, inclusive, fica uma lição de casa para você. Pega o Salmo 47 e lê. Aí depois você vai lá nos Salmos 92 a 99 e lê. E você vai perceber muitas expressões, muitas coisas parecidas, muitas coisas parecem até iguais. Dá uma olhada, faz esse exercício, você vai ver que interessante. E aí você pode se perguntar, por que então esse organizador, esse colecionador de salmos, essa pessoa que fez essa edição, colocou o Salmo 47 fora aí dos cânticos que exaltam a soberania de Deus? Quando você vê o Salmo 46, você lê: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E 2 versículos iguais dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Salmo 48 fala sobre a cidade de Deus, Jerusalém. Inclusive é o salmo que inspirou o grande ao Senhor e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alto e belo, alegria de toda a terra é o monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Então está exaltando a cidade de Davi e também dizendo, em um momento que por isso eis que os reis se uniram e juntos a atacaram. Houve um momento que a cidade de Jerusalém sofreu uma tentativa de invasão, sofreu cerco, nós vemos isso na história dos reis, por exemplo, com Ezequiel, houve uma tentativa de conquistar a capital do reino de Judá, mas Deus livrou o povo dessa conquista. Deus livrou e livrou milagrosamente, livrou mais de uma vez. Com Josafá também isso acontece. Puxa vida, Deus é a nossa fortaleza e Ele protege a sua cidade. Por que Ele faz isso? Aí a gente vem no Salmo 47 e descobre que Ele faz isso porque Ele é o governante soberano da terra. E este é o Salmo 47, sobre o qual nós vamos ler hoje. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, batam palmas todos os povos. Aclamem a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Nosso Deus amado, nós, em primeiro lugar, estamos aqui porque reconhecemos que o Senhor é o grande Rei de toda a terra. E eu, reconhecendo isso, peço
que o Senhor, falando comigo, fale aos meus irmãos, Pai. Que seja a Tua palavra falando conosco nesta noite. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. A primeira coisa que a gente vê sobre esse grande rei que governa sobre toda a terra, e aparece aqui no Salmo 47, é que ele merece ser aplaudido. Que coisa legal, né? A gente aplaude coisa boa. A gente aplaude quando alguém faz alguma coisa bem feita. A gente aplaude grandes discursos, grandes músicas, apresentações artísticas. A gente aplaude. E muitas vezes, quando a coisa é muito bem feita, a gente aplaude de pé. E quem é aquele que é o mais digno de todos os aplausos? É o grande rei. E aqui é uma convocação para que batam palmas todos os povos, não apenas o povo que adora ele, o povo que está com ele, mas que todos os povos batam palmas, que todos os povos aclamem a Deus com vozes de júbilo. Há um chamamento, há uma convocação para que, independente da nacionalidade, independente da raça, todos os seres humanos manifestem louvor a Deus. Por isso que não dá para você ler a Bíblia e ser racista. Ser racista é pecado. Um pecado, aliás, horroroso. Um pecado abominável. Não pode se discriminar. E muito menos usar a Bíblia para discriminar alguém pela sua raça, pela sua etnia, pela sua nacionalidade. Porque todos os povos são convidados a louvar a Deus. E lá no Apocalipse a gente vê gente de toda raça, tribo, língua e nação louvando ao Senhor. Então, se passa pelo seu coração, de repente, algum pensamento racista, saiba que você vai encontrar muita gente contra a qual você tem preconceito lá no céu. Então, trate de não ser racista, porque você vai viver com gente de toda raça, tribo, povo, língua e nação. E Ele criou a todos. Ele criou a todos nós. Somos irmãos. E não há motivos bíblicos para sermos racistas, porque todos são convidados a adorar a Deus, e todos são convidados a adorar a Deus com toda a expressão possível. O convite aqui é para bater palma. O convite é para aclamar com voz de júbilos. Nos Salmos há outras manifestações de adoração e de louvor. E houve, no passado, uma polêmica a respeito da maneira certa, às vezes do instrumento correto, de se adorar a Deus. E às vezes a gente fica com isso no nosso coração, porque nós somos acostumados a uma maneira de louvarmos e de adorarmos a Deus. Até que você vai conhecer outras culturas. Você vai para a África. E eu achei isso muito interessante. Eu fui, o primeiro país da África que Deus me deu o privilégio de visitar foi Guiné-Bissau, um dos países mais pobres do mundo. Alguns irmãos devem se lembrar disso. E eu fui para lá e eu me deparei com uma coisa muito esquisita. A gente costuma ver africano, né? Africano louva a Deus dançando. Só que aquela realidade é islâmica. E o islâmico não dança para Deus. Ele se ajoelha. Ele se submete. Ele tem outras características. Mas a dança, no máximo a palminha, faz parte. A dança não. E um africano que eu conheci, Abdullah, ele conheceu Jesus, se converteu e era de família Fula, uma etnia islamizada, extremamente islâmica. Alguns acham até que eles são mistura de árabes. E ele foi para uma igreja evangélica de outra etnia. E chegou lá o pessoal com tambor, com dança. E ele se escandalizou. Um africano. E aí ele não conseguiu ficar lá. Foi para uma outra igreja que foi contextualizada para a etnia dele, para a cultura dele. Então foi impressionante aquilo, eu conhecendo aqueles irmãos africanos em Guiné-Bissau. E aí eu tive uma outra experiência que Deus me deu de ir para Moçambique. E quando eu fui para Moçambique, eu cheguei numa aldeia, desci do carro, aquele povo dançava. Dançava, dançava, dançava. Aí eu me empolguei, né? Eu me empolguei e comecei a dançar. Quando eu comecei a dançar, uma irmã começou a passar um lençol em cima de mim. Eu falo que ela seja convertida há 30 anos, em nome de Jesus.
Começou a passar lá. Foi muito bom. E eu aprendi ali que a expressão de louvor e adoração, ela tem que ser feita a partir do seu coração, dentro da sua cultura, da maneira como você se sente à vontade. Você se sente à vontade de aplaudir e bater palmas para o Senhor? Amém. Você não se sente? Amém. Sente vontade de cantar hinos do cantor cristão? Amém. Sente vontade de cantar rock? Amém. O importante é você manifestar louvor a Deus. A gente deve ser mais solene, a gente deve ser mais alegre. Eu lembro daquela música, né? Eu só posso imaginar. E tem uma hora que ela fala isso, né? O que eu farei? Eu vou ficar em pé ou vou me ajoelhar? Ah, eu só posso imaginar. O que importa é que eu vou adorar a Deus. E isso é o importante. Qual é o propósito do seu coração? O que está ardendo? E aí a expressão, qual que é a limitação? A limitação é o propósito e o outro. Então, se eu dançar, vai escandalizar o outro? Porque depende do contexto, então eu não danço. Agora tem cultura que eu vou falar, irmão, se o irmão não dança para louvar, então não vai para alguns contextos. Porque ali o pessoal vai ficar escandalizado se você não dançar. E aí, para eles, essa é a expressão. A gente já teve africanos aqui, né? E eles fizeram todo mundo dançar. Menos alguns, né? Mas eu dancei. Agora, bater palmas é uma expressão. E se a gente bater palmas, o importante é expressar louvor e adoração a Deus. E esse é o convite que é feito. E por que que o Senhor Altíssimo é tremendo? Ele é o Rei de toda a terra. Ele é eterno. Isso que é o significado do nome Senhor, Yahvé. Aquele que era, é e há de vir. Ele é eterno, ele é altíssimo acima de todas as coisas. Ele é tremendo porque ele é digno de ser temido. Ele é digno de você olhar para ele, olhar para a santidade dele e não agir de qualquer jeito diante dele. E ele está acima de todos os deuses. Por isso que ele é o grande rei de toda a terra. Ele está acima de todos. Não há autoridade humana ou sobrenatural que possa se igualar ao Deus de Israel, ao Deus que este salmista estava escrevendo. Por quê? Porque ele nos submeteu os povos e pôs as nações debaixo dos nossos pés. Escolheu para nós, versículo 4, a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Que coisa linda! Ele escolheu um povo. Este povo, que era o povo de Israel. Ou, quando a gente olha o povo de Jacó, o povo Jacó, que foi aquele que lutou com Deus, mas foi chamado de Israel. Por isso que às vezes você vê na Bíblia o povo de Jacó ou o povo de Israel são sinônimos. E este povo escolhido por Deus, com quem Deus fez uma aliança, era um povo pequeno, que habitava numa terra pequena, limitada, maior parte desértica, uma parte onde sim, manava leite e mel, mas outra boa parte, principalmente ao sul, desértica, banhada por um grande mar salgado, sem vida, o mar morto. E aí esse povo diz, ele nos submeteu os povos e pôs as nações debaixo dos nossos pés. Em Davi isso aconteceu, com Salomão também. Ele escolheu para nós a nossa herança. É um povo, irmãos, pensa o seguinte, um povo que saiu de uma escravidão de 400 anos. Passou 400 anos escravo. Deus pega esse povo, que não tinha armas, não tinha tecnologia, não tinha nada. Escravos. E começa a fazer milagres. Abre o mar, fecha o mar para derrotar o exército egípcio. Manda para o deserto. Vai encontrando povos que eram mais numerosos, mais fortes e mais tecnologicamente avançados do que eles. E cada um desses povos foi sendo derrotado pela ação de Deus. Por isso que olhar para o que Deus fez para um povo pobre, nômade, escravo, é
jubilar de alegria. É exaltar, é glorificar a Deus. É maravilhoso servir a este Deus que escolhe um povo que não era povo, uma nação que não era nação, e transforma numa nação poderosa e dá uma herança, uma terra para a glória de Jacó. É assim que a gente deve entender este salmo. Ele está falando, ele nos submeteu porque ele submeteu para o povo de Israel. O povo de quem este salmista, esse autor pertencia. Deu Canaã como herança. E depois, eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada, ela não tem esse detalhe. Mas se você tem outras Bíblias como NVI, outras traduções mais antigas, vai aparecer ou uma expressão aí, pausa ou selá. O que essa expressão quer dizer? Essa expressão quer dizer, selá, uma espécie de interlúdio. O mais provável que o pessoal achava é que neste momento instrumentos tocavam. Ou de repente estavam se tocando alguns instrumentos e de repente entravam outros instrumentos. Isso indica que este cântico era um cântico para ser cantado na comunidade, para que todos cantassem juntos no templo, convidando povos de todas as nações para louvar e adorar a Deus. E aqui de repente acontece uma pausa, um interlúdio, uma troca, e aí eles vão, muitas vezes troca-se o assunto, e aqui vai acontecer isso, porque eles estão falando do domínio de Deus sobre o universo, da escolha de Deus por um povo que venceu outras nações mais poderosas do que eles, e de repente ele vai dizer, versículo 5, Deus subiu em meio a aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Sabe que figura é essa? Essa é a figura de um grande rei que foi entronizado. Se você ler 2 Samuel, capítulo 6, versículo 15, você vai ler a história de Davi levando a arca da aliança para o tabernáculo, lá para Jerusalém. E essa arca da aliança, que foi feita lá no passado, lá no deserto, o formato dela, que dá para a gente ver aí mais ou menos, lembra um pouco um trono. Você pode ver que é onde há o assento abaixo dos querubins. Os querubins formam uma espécie de encosto. Um trono para que Deus pudesse sentar. Claro que de maneira simbólica, mas era a Arca da Aliança que simbolizava a presença de Deus, porque ela simbolizava o trono de Deus. E o trono de Deus que foi levado para Jerusalém. E para você ir de onde estava a arca até Jerusalém, você tinha que subir. Por isso que é dito que Deus subiu em meio a aclamações. Essa expressão, ao som de trombeta, tudo o que aconteceu, está lá em 2 Samuel 6, versículo 15. E esse Senhor que foi subindo em meio a aclamações, representação, claro, ao som de trombeta que foi sendo aclamado e chegou até a Jerusalém, após terem passado por momentos difíceis, após Davi ter passado por momentos terríveis, após Davi ter passado por perseguição, quase ter morrido, precisou se fingir de louco para poder não ser morto por um rei inimigo. E eles vão levando essa arca, celebrando a exaltação de Deus, Deus sendo exaltado, até chegar a Jerusalém, ao som de trombeta, em sons gloriosos. E quando ele chega lá, e ele está sendo aclamado, o salmista diz, cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso rei, cantem louvores. Se você notou alguma semelhança entre cânticos de louvor e cantem louvores, não é mera coincidência. Este cantem louvores, em algumas traduções, ele está como salmodiai. Façam salmos, louvem a Deus, exaltem a Deus. E isso é muito bonito, por isso que é legal você prestar atenção em alguns detalhes da poesia. Veja bem, olha a semelhança. Cantem louvores a Deus, cantem louvores. Embaixo, cantem louvores ao nosso rei. Cantem louvores. Cantem louvores a Deus, que é o nosso rei. Olha como a poesia vai construindo a coisa de maneira muito bonita, porque ela está dizendo que Deus é o nosso rei. Ela está anunciando para o povo de Israel que existe um rei sobre eles,
que não é o rei Davi, que não é o rei Salomão, que não eram os reis da casa de Judá, os reis da casa de Israel. Deus deveria ser o rei do povo de Israel. Quando você lê lá em Deuteronômio como que o rei deveria guiar o povo, ele deveria guiar debaixo da lei do Senhor, ele deveria ser aquele que conhecia mais a lei do Senhor. O povo de Israel não foi formado sob uma monarquia com um homem mandando em todo mundo. Quem devia mandar sobre o povo de Israel era o próprio Deus. Por isso que Samuel fica tão chateado quando um povo pede um rei como as outras nações tinham. Como que as outras nações tinham reis? Elas tinham reis divinos, ou reis que eram filhos de Deus, ou reis que mandavam e todo mundo tinha que obedecer. E não era assim que Deus queria estabelecer o seu povo. Porque Deus sabe que nós homens somos falhos. Porque Deus sabe que o governo humano é imperfeito. E o governo humano sempre tende para a opressão. E nosso Deus não é um Deus de opressão. O nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de bênção, é um Deus de paz. Por isso que só Ele é digno de ser o verdadeiro rei. E Ele só era digno de ser o verdadeiro rei de Israel. E é isso que esse salmo está dizendo. Deus é o nosso rei. Por isso a Ele devem ser cantados louvores. E Ele não é apenas o nosso rei do povo de Israel, o salmista está falando, versículo 7, Deus é o rei de toda a terra. Por isso, cantem louvores com harmonioso cântico. Esses versículos são o centro do salmo, para dizer de forma bem clara quem é Deus, que Ele é o soberano sobre tudo que existe, de toda a terra, sobre todo o planeta, mas não só este planeta, mas sobre todo aquilo que foi criado. E quando fala cantem louvores com harmonioso cântico, isso é uma expressão muito legal. O original é masquil, o que é traduzido aqui como harmonioso cântico. E ele tem uma origem que tem a ver com sabedoria, com inteligência. Alguns acham que deveria ser traduzido com louvem a Deus com habilidade. Tem uma tradução que traz louvem a Deus com arte. E tem outra tradução que traz louva a Deus com sabedoria. Louva a Deus com a mente. Como que a gente pode entender isso? A melhor forma de entender, na minha opinião, é quando você vai louvar a Deus, quando você vai expressar louvor a Deus, você pode louvar a Deus com arte, com habilidade, com música bem feita, com artes plásticas bem feitas, com pinturas bem feitas, com arte bem feita, mas usando a sua razão. Porque o louvor a Deus, ele não é só coisa do sentimento. O louvor a Deus é expressão, mas não é só expressão. O louvor a Deus alcança o seu pensamento, ele alcança o seu conhecimento, ele parte do coração e parte da mente, parte de uma atitude racional. A gente não louva a Deus só de uma maneira em transe, ou só porque os nossos pais louvavam a Deus. A gente louva a Deus porque a gente entende quem Deus é, o que Ele faz para a gente, e o que Ele faz na nossa vida, e o que Ele faz no universo. Então, para louvar a Deus, precisa conhecer Deus, precisa saber quem Ele é, precisa ter noção exata de Deus. É claro, a gente tem uma progressão. Você não precisa conhecer tudo sobre Deus, mesmo porque não dá. Ele é Deus acima de nós. Mas louvar a Deus exige que você, cada dia mais, conheça mais e melhor sobre Deus. Não dá para ficar estagnado. Por isso que a gente louva com arte e também com razão. E o que é lindo na gente enxergar nesse salmo, ele começa falando da dominação sobre todos os povos, que são convidados a louvar a Deus. E eles são convidados, e você pode achar no começo do salmo, que eles são convidados porque eles estão sendo dominados militarmente por um povo, pelo povo de Israel. Então vocês são convidados porque Deus já entregou todas as nações como nossa herança, porque Deus já venceu todas as nações. Por isso que vocês são convidados a louvar a Deus, porque nós estamos por cima e vocês, como nossos subalternos, devem adorar o nosso Deus. Muito obrigado.
E aí vem o versículo 8 e diz que Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Isso é para arrepiar. Porque quando você olha as nações da época de Israel, cada uma tinha o seu Deus, o seu sistema, a sua característica. E Israel muitas vezes pensava assim a respeito de si mesmo. Nós temos o nosso Deus. As outras nações, cada uma tem o seu Deus. E a verdade que o Espírito Santo falava aos profetas, aqueles que estavam escrevendo a Bíblia, é que você pode ter entidades espirituais que tentam dominar sobre outras nações, que tentam fazer milagres, que tentam dizer que elas são governantes espirituais sobre determinado povo. Mas elas só atuam debaixo da soberania de Deus, porque Ele reina sobre todas as nações. Ele reina, apesar do povo dele, Israel, ser pequeno. Ele reina, apesar de existirem reis poderosos, apesar de existir um império egípcio, persa, romano, grego, islâmico, inglês, americano. Ele reina sobre todos esses. Ele está sobre todas as nações de todas as épocas. Ele está sobre todos os poderes celestiais. Lembra de Jó, quando estava passeando sobre a terra e teve que pedir permissão para Deus para poder ferir Jó? Satanás teve que pedir permissão para Deus para poder ferir Jó. Lembra disso? Qualquer coisa que acontece nesse mundo, seja no plano espiritual, no plano material, seja onde for, está debaixo da soberania de Deus, porque Ele é rei. E esse Deus que é rei está acima de todos. A respeito dele se diz: os príncipes dos povos se reúnem com o povo do Deus de Abraão. Porque a Deus pertencem os escudos da terra, Ele se exaltou gloriosamente. Irmãos, isso é muito sério, eu vou ler de novo. Os príncipes dos povos se reúnem com o povo do Deus de Abraão. O que ele está falando aqui? Ele está dizendo que todos aqueles povos que estavam separados por suas religiões, por seus governos, por suas características, se reuniriam ao povo do Deus de Abraão. Eles seriam reunidos como um só povo, louvando a um só Deus, debaixo de um único domínio espiritual. Porque a Deus pertencem os escudos da terra. Escudos da terra significam governantes. Porque em vários momentos da Bíblia a gente lê ele falando sobre escudos e ele está falando sobre governantes, sobre governos. Todos os governos da terra estão debaixo de Deus, eles pertencem a Deus. O que este salmo está dizendo é que o alvo nunca foi só um povo. O alvo nunca foi uma só etnia, uma só cultura. O alvo sempre foi o ser humano. O alvo do amor de Deus sempre foi o mundo. O alvo do amor de Deus é aquele homem que se afastou dele, aquela mulher que se afastou dele, independente de quem fosse. Ele não se conforma do ser humano estar afastado dele. Ele quer esse ser humano, independente da sua raça, da sua tribo, da sua língua, da sua nação, ele quer esse ser humano de volta. Deus ama o ser humano. Ele quer esse ser humano com ele. Ezequiel, no capítulo 33, Deus fala: você acha que eu quero que um pecador morra no seu pecado? E Deus grita: pecador, se arrependa do seu pecado. Porque quando alguém se afasta de Deus, Deus chora. Deus quer o ser humano do seu lado. E Ele mandou Jesus para isso. O alvo sempre foi o ser humano, independente da sua nação. E Ele está exaltado sobre tudo e sobre todos. E quer alcançar, resgatar e abençoar a todos. Por isso que o povo de Deus celebra o seu pertencimento a Deus, que é soberano, governante sobre tudo e todos, e que no futuro reunirá todos os povos debaixo do seu domínio.
Nós vimos este salmo escrito por um israelita antigo, falando sobre a sua realidade, que ele foi resgatado da escravidão. Deus deu uma terra para eles, vencendo povos estrangeiros mais avançados do que eles. Está no domínio de todas as coisas e convida todos os povos para o adorarem, e no futuro reunirá todos esses povos como um só povo. Posso te contar uma coisa? Esse salmo já se cumpriu. Esse salmo se cumpriu em Jesus. O grande rei já cumpriu a sua promessa. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele não morreu e ressuscitou só por um povo. Ele morreu e ressuscitou para unir todos os povos. Ele mesmo havia dito: eu tenho ovelhas que não são desse aprisco, que não são desse lugar. Ele morreu e ressuscitou para poder derrubar o muro da inimizade, está lá em Efésios 3, e poder aproximar gentios e judeus, brasileiros e argentinos, palmeirenses e são paulinos, africanos e asiáticos, europeus e africanos, europeus e árabes. Ele quer todos juntos. Por isso que lá em Apocalipse diz que vai haver gente de toda raça, tribo, língua e nação. Porque em Jesus somos povo de Deus, independente da nossa nacionalidade, e podemos expressar adoração com nossa cultura, pois Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. E se de repente você está pensando: poxa, ele já cumpriu essa promessa, mas então por que já não está tudo bem? Por que a gente tem divisão entre países? Por que a gente tem problemas entre raças, entre tribos, entre etnias? Porque ele ainda não consumou. O reino começou a ser implantado, esse reino multiétnico, esse reino que reúne pessoas de todos os lugares, de todas as nações. Ele começou a ser implantado quando Jesus ressuscitou, ascendeu aos céus, mandou o Espírito Santo, e o Espírito Santo que fez com que pessoas de várias línguas entendessem o Evangelho, e ali começou a se espalhar por todo mundo e chegou até a mim e a você. E isso só começou. Jesus vai reinar fisicamente. Jesus vai reinar presencialmente. Jesus vai reinar. Ele já está reinando entre nós, mas ele vai consumar esse reinado, reinando presencialmente e fisicamente. É por isso que ano passado eu não briguei por causa de política. Eu não briguei. E eu não vou brigar. Eu não vou brigar. Eu decidi já há muito tempo que eu não vou brigar com o irmão em Cristo por causa de política. Sabe por quê? Porque pouco me importa quem está com a faixa presidencial. É lógico, né? Eu tenho minhas preferências pessoais, um ou outro, série de coisas. E, mais uma vez, eu não quero brigar por causa disso. Mas quem vai vestir a faixa só vai agir debaixo da soberania de Deus. Ele só vai fazer o que Deus, o que o Senhor Jesus deixar ele fazer. E se ele tentar, ou ela tentar, fazer algo que Deus não quer, ele tira. Seja no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Ele derruba. Ele derruba. Por isso que eu oro pelo nosso país. Eu oro pelos nossos governantes, ainda que eu não goste deles. Eu oro e menciono o nome. Porque se ele não se arrepender ou ela não se arrepender, eu já estou salvo. Eu já estou com Jesus. Ele ou ela vai ter que se virar com Deus e vai ter que prestar contas ao soberano sobre todos os povos da terra. Não vale a pena a gente brigar por coisa que já está resolvida, irmãos. Não vale com o irmão em Cristo, não vale a pena a gente brigar por coisa que já está resolvida. É claro, a gente tem que esclarecer. Existem princípios bíblicos que a gente precisa seguir e que a gente quer que sejam seguidos. Mas brigar, não. Se o meu irmão ama Jesus, eu já sei que ele tem o mesmo objetivo que eu. E ele serve ao mesmo rei
que eu sirvo. E o Rei soberano é Ele quem manda no fim das contas. Ele não vai deixar nada. Isso também deve fazer com que você tenha tranquilidade para viver a sua vida. Apesar dos problemas, das coisas que você passa, existe um Rei que está olhando para você, que está olhando a situação, a sua saúde, as suas finanças, os seus problemas de relacionamento. E você tem que entender que existem coisas mais importantes às vezes para se preocupar. E coisas pelas quais você não precisa também brigar, você não precisa desfazer relacionamento. Deus é o Rei soberano sobre toda a terra. Existem lutas e guerras mais importantes para serem travadas. Outra coisa que esse salmo nos ensina, ele é o soberano sobre todas as nações. Então a nossa luta não é, como nos ensina depois o Novo Testamento, contra a carne e contra o sangue, mas contra as potestades e os principados que governam este mundo tenebroso. A sua briga não é com homem ou mulher. A nossa batalha é espiritual. E acima de tudo ela deve ser batalhada com oração. Porque na oração você recorre a quem realmente tem o poder. Você está com um problema com seu chefe? Vai até onde você pode ir. Depois entrega para Deus. Está com um problema com o seu irmão? Com a sua mãe, com o seu pai, com o seu filho, com a sua filha, com o seu cunhado, com a sua cunhada, com o seu sogro, com a sua sogra, com o seu genro, com sua nora? Entrega nas mãos de Deus. Vai até onde você pode ir. E depois, procure viver em paz. O que vocês puderem fazer, vivam em paz com todos. E entrega nas mãos do soberano sobre os reis da terra, que pode resolver o seu problema. Ele pode resolver o seu problema. E lembre-se sempre, não há motivo para preconceito e discriminação de ninguém. Ele reina e ama todos os seres humanos. E Ele convida a todos para adorarem a Ele. Ele convida a todos para louvarem e cantarem louvores. E a Ele é digno, a Ele nós devemos louvar. Então, irmão, quando você louvar a Deus, lembre-se que é a expressão do seu coração. Confesso que algumas vezes na igreja estava difícil cantar. Difícil louvar a Deus. Por vários motivos. Às vezes é problema de relacionamento, às vezes é a situação pela qual a gente passa, às vezes é pecado. Às vezes é uma falta de motivação que não sei porque acordei de pé esquerdo mesmo. Como eu já fui feliz. E como eu sou feliz quando eu simplesmente leio a letra da música. Volto meu pensamento e meu olhar para o Deus que me salvou. E louvo a Ele. E adoro a Ele. E elevo o meu coração para Ele. E louvo com os meus irmãos. E ouço a canção. E permito que Ele também mude o meu coração e mude a minha vida. A gente vai cantar agora. Eu vou pedir para o grupo de louvor vir à frente. E eu convido você a expressar a adoração ao Deus do universo, ao soberano sobre os reis da terra. Eu convido você a descruzar os braços, a colocar as mãos para baixo ou para cima, fechar os olhos, abrir os olhos, mas solta a sua voz, solta o seu coração, coloca a sua mente para Deus, louve a Ele, adore a Ele e deixa Ele cuidar dos seus problemas, deixa Ele cuidar da sua vida. No sábado vai ser comemorado o aniversário da missão Portas Abertas. E hoje de manhã eu estava vendo a propaganda sobre este evento. E a fundadora da Portas Abertas tem uma frase muito linda. Ela falou, sabe por que a missão Portas Abertas, que é uma missão que trabalha com a igreja perseguida, com gente que não pode fazer isso que a gente está fazendo aqui. Ela virou e falou, sabe por que a missão Portas Abertas cresceu e se desenvolveu? Porque eu não fiz nada. Foi Deus. Foi o Senhor. Então, meu irmão, deixa Deus fazer. Deixa Deus atuar. Deixa Deus ser Deus. Larga
e deixa que Ele atue e haja através de você, em você e por você. Vamos ficar em pé. Senhor amado, nós estamos aqui, Pai, porque nós sabemos e reconhecemos que só o Senhor é Deus. O Senhor é Deus sobre a nossa vida, sobre os nossos problemas, sobre a situação do nosso país, sobre a economia do mundo, Pai. E sabemos que no final é o Senhor quem reina, e o Senhor reinará para todos sempre. O Senhor já cumpriu sua promessa em Jesus. O Senhor já uniu povos, Pai. O Senhor não abandonou Israel, a gente sabe disso, porque o Senhor não abandona ninguém que o Senhor ama. E o Senhor não abandona nenhum ser humano, independente da sua etnia, raça. Eu quero, em nome de Jesus, Pai, pedir, se alguém aqui é ferido por preconceito que sofreu, em nome de Jesus, cura este coração, Pai. Cura este coração, Deus. E que ele possa encontrar em Ti o amor que muitas vezes faltou para ele de outra pessoa, Pai. Porque o Senhor nos aceita, o Senhor nos recebe como somos e transforma o que somos para glorificarmos o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, cuida da nossa vida, cuida desta igreja, cuida de todos nós, dos pastores dessa igreja, para que juntos louvemos ao Deus que nos salvou, o Rei soberano sobre todos os povos e todo o universo. Em nome de Jesus. Amém.